Olá pessoal, saudação reverencial a cada um de vocês. Vamos hoje tratar sobre o capítulo 31 do livro A Situação do Cristão na Política. Capítulo 31 tem o título Esquerda versus Direita na Política Subjetiva. Então, falando desse capítulo, vamos dizer o seguinte: Jesus Cristo foi uma figura revolucionária à frente do seu tempo, ao preferir sermões muitas vezes distorcidos por más interpretações, pois ele, além de ensinar o amor, revolucionou publicamente a conjuntura em que viveu. Jesus da história não foi um simples pacifista que chegou à palavra de Deus, mas um líder revolucionário que desafiou o Estado, o sistema religioso e político da sua época. Por isso que o Estado e os sistemas convencionais na época planejaram a sua morte. Os sistemas convencionais da época acusaram o Cristo de subversivo, porque ele formou e comandou um movimento muito forte pelos pobres, doentes e marginalizados. Este movimento ameaçador aos religiosos e políticos do período, que fez com que ele fosse procurado, preso, torturado e executado por crimes de sedição, organização de rebeliões, incitamento das massas. O crime de sedição era o único crime pelo qual alguém poderia ser crucificado sobre a lei romana. Os religiosos e os políticos subjetivos da época, sem predicados iniciáticos, acusaram Jesus de sublevação contra qualquer autoridade constituída, dizendo que ele promovia revolta, fazia motim, causava perturbação da ordem pública, instigava a desordem, vivia em rebuliço. Nesta perspectiva, não seria correto ao pessoal da direita pensar que os ideais de esquerda sejam totalmente avessos ao Evangelho. Da mesma forma, não é correto pensar que as concepções afeitas à direita sejam também avessas ou totalmente condizentes ao Evangelho, pois próprio Jesus teve comportamento pautados numa liderança expressiva e revolucionária na defesa da justiça social para os mais pobres e marginalizados. Ao longo dos tempos, os cristãos culturais desempenharam papel político subjetivo. Uns militam na esquerda, outros na direita, no centro, etc. Na realidade, nenhum deles tem perfil traçado por Jesus na sua doutrina Jesus-cristiana, porque todo cristão converso sabe que o comando da política objetiva foi entregue por Deus diretamente a Jesus Cristo. Da mesma forma, o comando da política subjetiva foi entregue a Javé, que é a oposição a Jesus. Jesus distribuiu os cargos da política objetiva aos iniciados do círculo iniciático,
e Javé distribuiu para quem ele quisesse no círculo cultural, ou seja, ele distribui para quem ele quer, para o pessoal do círculo cultural. Os partidos da política objetiva de Jesus, ou melhor, os partidários da política objetiva de Jesus trabalham para servir a humanidade, sacrificando por ela, sem onerá-las, com pesados impostos, em consonância com os 3 fatores de revolução da consciência, sacrificam pela humanidade. Os partidários da política subjetiva usam o poder para dele se servirem, sacrificando a humanidade. Eles oneram a sociedade e sacrificam a humanidade demasiadamente, com pesados impostos, com alto custo das suas operações, custa caro os seus serviços. Que partido político subjetivo mais se aproxima da doutrina jesucristiana? Entre todos os partidos, baseado nas suas práticas, aos que se aproximam do Cristo e os que se distanciam dele. Os que se aproximam são aqueles que praticam o que ele nos ensinou. E os que se afastam do Cristo são exatamente aqueles que praticam a política que, se não se encaixa dentro da doutrina jesus-cristiana. Os que aproximam são aqueles que desenvolvem ações de aproximação da igualdade de condições de vida digna para todos os seres humanos. Os que se distanciam são aqueles que agem no sentido da desigualdade socioeconômica entre os seres humanos, privilegiando uns poucos a viver à custa do sacrifício de muitos. A concepção de esquerda e direita surgiu por ocasião da Revolução Francesa de 1789, na Assembleia dos Estados Gerais, instituída com o intuito de definir os caminhos da França pós-revolta daquele ano. Havia 2 principais grupos que se destacavam nos debates realizados no salão onde ela se dava. Nestas assembleias, lá do lado direito, ficavam posicionados os mais moderados, que tendiam à conciliação, que eram bem articulados com a nobreza, e assim chamadas de alta burguesia, conhecidos como os girondinos. No lado esquerdo do salão ficavam os mais radicais e exaltados, articulados com a baixa burguesia e os trabalhadores. Seus principais representantes eram os jacobinos. E aí então, deste posicionamento, adotou por pessoas que traziam em si percepções de mundo e visões políticas diferentes durante sua permanência no salão da AEG, que surge a dualidade denominada de esquerda e de direita, que permanece até hoje. Contudo, essa identidade foi ganhando novas conotações no decorrer dos anos, servindo a diferentes propósitos, a diferentes setores da sociedade, para classificar grupos, pessoas ou movimentos
opositores entre si, na perspectiva ideológica, na esfera política, social, esquerda e direita apresentam as seguintes características. A direita enfatiza a eficiência, a esquerda prioriza a igualdade, a direita aceita e defende a desigualdade entre homens e classes sociais, a esquerda busca a igualdade de oportunidade para todos, a direita considera que todos são iguais no ponto de chegada de um sistema, sem considerar que são diferentes no ponto de partida. A esquerda considera que há aqueles que possuem o ponto de partida diferenciado, que tamanha é a desvantagem entre os desassistidos e os privilegiados, e que por isso só chegam ao final exitoso estes privilegiados no ponto de partida. Isto significa na prática que num jogo entre Santos Futebol Clube e Arranca Toco Santista, por exemplo, ambos têm a mesma chance de ganhar o jogo, não é isto? Porém, na realidade, dá para saber antecipadamente quem é que vai ser vitorioso. Ambos têm chance de ser vitoriosos, mas a probabilidade de matemática de ganhar o jogo é quase 100% favorável ao Santos. A direita se afasta muito dos ideais da política objetiva de Jesus Cristo, ao enfatizar as desigualdades entre os seres humanos, ao idealizar a manutenção das diferenças entre os privilegiados e sacrificados, ao apoiar o status dos privilegiados à custa do sacrifício dos desassistidos. Jesus não fez isto e nem mandou ninguém fazer. Os cristãos culturais se defrontam com uma situação que incomoda muita gente e merece reflexões. Estamos falando do fato daqueles cristãos que, desalinhados da doutrina Jesus-cristiana, se identificam com os preceitos de desigualdade social, como definido pela direita. O que se vê na prática que, enquanto a esquerda enxerga a desigualdade como algo construído socialmente, que deve ser combatida e destruída para que todos tenham igualdade de oportunidade para crescer e se desenvolver na vida, alcançando o que deseja ser, a direita não quer a mudança do status quo. Não se importa com o sofrimento ou a morte das pessoas causados por estas desigualdades. A direita adota o processo da meritocracia desumanizadora, enfatizando que desigualdade é algo natural, que deve ser aceita por todos e entendida como sendo eficiente para a sociedade. Para a direita, não é interessante acabar com a desigualdade, pois, ao invés de se buscar acabar com a desigualdade, tanto de oportunidades quanto a de direitos, é preciso mantê-la. No entendimento da direita, a igualdade é impossível de ser alcançada. Ideologicamente, a direita, na sociedade globalizada de hoje, globaliza a indiferença, a continuidade de um capitalismo selvagem, defende a extinção de programas sociais
e emparelhado com o neoliberalismo, né? Emparelhado com o neoliberalismo e suas ideias de construção de um Estado mínimo que vem privatizando os serviços prestados à sociedade, tais como saúde, educação pública, fornecimento de água e energia elétrica, transporte público, etc. Jesus Cristo, na sua política objetiva, sempre posicionou contra a concentração de riquezas materiais para uso de si próprio. A realidade do fato é mostrada pela história mundial, em que as elites de todos os tempos foram dominadoras, excludentes, escravagistas e exploradoras da mão de obra dos trabalhadores, independente do segmento de trabalho prestados. Então, até aqui a leitura de mais esse capítulo. Quem quiser ler o livro na íntegra, aqui nas descrições do vídeo há os links que te encaminham para esse objetivo. A paz reverencial, fiquem todos com Deus.